A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando você e a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos seguintes endereços: Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, e também no site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem ou a sua pergunta, o WhatsApp do programa está aparecendo aí na sua tela, 99491-2293, mas não precisa enviar agora. Assista o programa e depois você envia a sua mensagem ou a sua pergunta para nós. Se você está acompanhando aos Instantes Finais diariamente, você sabe que nós estamos estudando a sequência dos eventos escatológicos. Nós já estudamos diversos assuntos, diversos temas. Vamos relembrar aqui o que foi que nós vimos até o presente momento? Muito bem, nós já estudamos sobre a morte, o que é que a Bíblia diz sobre a morte, como a morte é descrita na Bíblia, sobre os 3 tipos de morte. Estudamos também sobre o estado intermediário, onde estão as almas daqueles que morreram, tanto justos como injustos, onde é que eles estão? E nós vimos que as almas estão vivas, acordadas, conscientes e em perfeita lembrança. Estudamos também sobre a ressurreição dos justos, que vai ocorrer no mesmo momento do arrebatamento da igreja. Esses 2 eventos são simultâneos, Tanto a ressurreição dos justos quanto o arrebatamento. Estudamos sobre o arrebatamento, sobre o tribunal de Cristo, já vimos sobre as bodas do Cordeiro e vimos também o que vai ocorrer na terra durante esse mesmo período. Nós estudamos sobre a grande tribulação. Lembra disso? Nós estudamos sobre os personagens da grande tribulação, sobre o juízo divino no período da grande tribulação, os selos, as taças, as trombetas, e nós estudamos também sobre a batalha do Armagedon, aquela guerra que será travada contra o povo judeu. E na semana passada, nos programas anteriores, nós estudamos sobre a vinda de Jesus em glória, sobre os propósitos desta vinda. Estudamos também sobre o julgamento das nações. E a partir de hoje nós iniciaremos uma série de estudos sobre o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida, nós pretendemos dedicar vários programas para falar sobre esse tema, porque é um dos temas mais importantes da Bíblia, principalmente para o povo judeu, que é o período em que Cristo irá reinar aqui na terra. Mas antes de nós estudarmos sobre o milênio, nós vamos estudar uma série de profecias que fala sobre este evento escatológico. Então, hoje, nós vamos estudar uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, mais importantes da Bíblia, que é a profecia que está no capítulo 2 do livro de Daniel, que fala sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Nós já tivemos a oportunidade, inclusive, de explicarmos, respondendo algumas perguntas, nós explicamos. Passa a tela, por gentileza, por favor. Muito bem. Abre essa tela, por gentileza. Pronto. É sobre isso aí que nós vamos falar hoje. Profecias acerca do milênio é o tema que vamos trabalhar toda esta semana. E hoje nós vamos estudar sobre o sonho do rei Nabucodonosor, que está lá no capítulo 2, versículos 1 a 48 do livro de Daniel. Para quem não sabe, o rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e mais poderoso do Império Babilônico. Ele reinou aproximadamente 43 anos, mais de 4 décadas, entre os anos mais ou menos entre o ano 604 a 562 a.C. E foi durante o seu reinado que ele invadiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. Inclusive, nessa leva, foi Daniel, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também o profeta Ezequiel. E é muito interessante que esse monarca, ele teve grandes experiências com Deus. Muita gente manda pergunta para mim: professor, será que ele foi salvo? Eu não sei, mas eu posso te garantir uma coisa, que o rei Nabucodonosor teve profundas experiências com Deus. Quando lermos o livro de Daniel, nós vamos perceber isso. E é interessante que no capítulo 2, nós vamos perceber que Deus mostrou ao rei Nabucodonosor
sobre os impérios que iriam sucedê-lo. Quais seriam os impérios que iriam surgir no mundo após o Império Babilônico? Bem, talvez você não esteja compreendendo o que é que tem a ver o sonho do rei Nabucodonosor com os impérios que vão suceder ou sucederam a Babilônia com o reino milenial. Talvez você não esteja ainda fazendo uma associação, mas se você assistir o programa até o final, você vai entender por que é que nós vamos iniciar o estudo acerca das profecias que dizem respeito ao milênio lá no capítulo 2. É porque nós queremos mostrar, à luz da Bíblia, que esta profecia ela foi mostrada não só no Novo Testamento, não só no livro do Apocalipse, a João, naquela revelação, mas ela foi mostrada, inclusive, a monarcas, a reis de outros povos e de outras nações. Então, nós vamos hoje estudar sobre esse assunto. Você vai perceber que nós não vamos estar comentando versículo por versículo, vamos estar passando aí até um pouco rápido. Nos reunimos com a equipe de artes e, para facilitar a sua compreensão, nós vamos colocar um texto com uma imagem. Já quero te garantir uma coisa, que as imagens são meramente ilustrativas, não é? Muitas delas foram tiradas da internet, são meramente ilustrativas, tá certo? Mas queremos dar um destaque especial, especificamente naquela estátua do sonho, para entendermos qual é a relação que tem o capítulo 2 de Daniel, o sonho do rei Nabucodonosor com o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bem? Agora, se Deus nos permitir, depois que nós concluirmos a sequência dos eventos escatológicos, nós vamos comentar o livro do Apocalipse, versículo por versículo. E depois que nós comentarmos o Apocalipse, versículo por versículo, se houver tempo, nós vamos comentar também o livro de Daniel, versículo por versículo. E aí, nessa ocasião, nós vamos entrar em mais detalhes sobre o rei Nabucodonosor, sobre o próprio profeta Daniel. Não vamos fazer isso agora, porque o nosso objetivo hoje é estudarmos aquele sonho, aquela profecia, aquela grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Não confunda essa estátua com aquela estátua do capítulo 3, onde aparece Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados lá na fornalha. Não confunda. Esse sonho está no capítulo 2 do livro de Daniel. Muito bem, vamos passar o texto aí para nós podermos nos situar no texto bíblico, né? Para nós podermos estar mais a par do assunto, mas o nosso objetivo principal está lá nos últimos versículos. Muito bem. Então, era o segundo ano do seu reinado, né? Mais ou menos o ano 600 a.C., e ele teve um sonho, uns sonhos, e ele ficou perturbado, né? Acordou-se, ficou perturbado, passou-se-lhe o sono, né? Esqueceu o sonho. Então, veio a insônia, ele esqueceu do que havia sonhado. E era comum, naquela época, quando os reis, quando os monarcas, quando eles tinham sonho, havia uma série de sábios que estavam ali para interpretar sonhos, para aconselhar o rei. Então, o rei teve o sonho, esqueceu do sonho. O que foi que ele fez? Mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus. Veja o que diz o versículo de número 2. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Veja, vários grupos de pessoas. Vamos dizer assim, os sábios da época, os cientistas, os conselheiros, aqueles que interpretavam o sonho, e o rei pediu que eles declarassem o seu sonho, e eles vieram e apresentaram-se diante do rei, né? Só que o rei, ele queria algo muito difícil. O rei queria que os sábios, os astrólogos, os caldeus, primeiro dissessem o que o rei sonhou, para depois da interpretação. Veja o que diz o próximo texto, por favor. E o rei disse: olha, eu tive um sonho, eu quero saber o que foi o sonho. Meu espírito está perturbado. E os caldeus, né, disseram, né, olha, diz o sonho que nós vamos dar a interpretação. Como quem diz assim, interpretar até que nós podemos, né? Agora, nós não podemos dizer o que foi que o rei sonhou, né? Então, eles queriam, na realidade, que o rei dissesse o sonho para que eles trouxessem a sua interpretação. Passa a tela, por gentileza. E aí, eles disseram, né? O rei respondeu para eles: olha, o que me tem escapado, o que eu sonhei eu não lembro, não sou capaz de lembrar. E eu quero
que vocês me façam saber o que sonhei e a sua interpretação, senão vocês serão despedaçados e as vossas casas serão feitas de monturo, né? Então veja aí, permita-me usar essa expressão, né? A brutalidade, a estupidez desse homem. Ele ameaçou os sábios, os astrólogos, os caldeus, dizendo, se vocês não disserem o que eu sonhei e não derem a interpretação, vocês vão ser despedaçados, a casa de vocês vai virar monturo. Como que diz assim, eu vou destruir não só vocês, mas a família de vocês. Imagina como estava ali o coração dos sábios, dos magos, dos astrólogos, dos caldeus. Com certeza estavam perturbados, porque não só as suas vidas pessoais estavam em risco, mas a vida de toda a sua família. É bem verdade que o rei até fez promessas, porém, se vocês disserem o sonho, eu vou abençoar vocês, eu vou exaltar vocês, eu vou presentear vocês. Veja o que diz o próximo texto. Diz assim, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis presentes, dádivas, honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, ele disse assim, olha, eu estou colocando duas coisas dentro de vocês. Presentes, dádivas, honrarias, se vocês disserem o que eu sonhei e o que significa, mas se vocês não disserem, então o que resta para vocês é a morte e a casa de vocês vai virar um monturo. E aí o rei encolerizou-se, o rei enfureceu-se, já que eles não puderam dizer, não é? Eles até disseram, olha, o que tu queres é muito difícil e não é para ninguém aqui da terra. Veja o que os sábios disseram. Diz assim, responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. E o rei disse, olha, vocês querem ganhar tempo, porque vocês sabem que o que eu sonhei me tem escapado, eu não lembro. Né? Passe a tela novamente, por gentileza. E eles disseram assim, olha, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Então veja que eles foram muito sinceros. Eles disseram assim, olha, o que tu estás pedindo, rei, monarca, rei nenhum pediu, nunca pediu isso aí. Tu estás pedindo algo muito difícil. Passa a tela, por gentileza. Aí ele vai dizer assim, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Eles reconheceram que não havia homens que pudesse realizar o desejo do rei. Já imaginou alguém ter um sonho e dizer o que foi que outra pessoa sonhou e, além disso, dar a sua interpretação? E o rei ficou encolerizado. O rei mandou dar a ordem que iria morrer, ia matar todos os sábios de Babilônia, inclusive, embora que não estivesse presente ali Daniel e seus amigos, mas inclusive tanto Daniel quanto seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, deveriam ser mortos nessa ocasião. Veja o que diz o próximo texto. Então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Observe. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então observe que o que era que Deus queria naquela ocasião? Deus queria revelar-se a Nabucodonosor e queria revelar-se ao povo de Babilônia. Na realidade, aquele momento de desespero, de tristeza, de preocupação, era exatamente o momento do agir de Deus. Era algo que Deus queria revelar, mostrar não só ao rei Nabucodonosor, mas também ao povo de Babilônia. Veja o que aconteceu. Então Daniel vai e fala com Arioque, né, que era o capitão da guarda, e pediu um tempo. Olha, eu quero que você me dê um tempo para que eu possa dar a interpretação. Glória a Deus. Daniel sabia muito bem o que fazer na hora do desespero, né? Na hora do pânico, enquanto os demais estavam perturbados, preocupados sem saber o que ia acontecer, Daniel sabia o que fazer. E Daniel vai, chama seus amigos
Daniel faz saber o caso a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. E vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus revele o sonho e diga a sua interpretação. E o que foi que aconteceu? Passe a tela, por gentileza. Diz a palavra de Deus que Deus deu a Daniel o sonho e a sua interpretação. Então Daniel vai e volta para Arioque agora e diz assim: me leve à presença do rei, porque eu sei a sua interpretação. E Arioque vai diante do rei e diz assim: olha, achei um dos filhos de Judá. E ele vai saber a interpretação. O rei perguntou a Daniel: tu podes dar a interpretação? Daniel disse: olha, eu não, mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos seus. Pode passar a tela, por gentileza. Então Daniel disse assim: o que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho pode descobrir. Mas há um Deus dos céus que revela os segredos seus. Ele, pois, observe que Daniel tinha essa conclusão, que foi Deus que deu o sonho. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, da tua cama, são essas. Então, Daniel trouxe, naquela ocasião, a interpretação do sonho, né? A revelação do sonho, bem como a sua interpretação, como o rei bem queria. E qual era essa interpretação? É aí que nós queremos dar o destaque, né? Então, ele vai dizer que o rei estava sonhando, e ele sonhou com essa grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro. E é interessante que Daniel começa a dizer, não é, que o rei viu quando uma pedra, ela foi lançada sem o auxílio de mãos, e ela feriu a estátua onde? Feriu a estátua exatamente dos pés. E quando esta pedra, que foi atirada sem auxílio de mãos, ela feriu a estátua nos pés, diz que esmiuçou-se o barro, o ferro, o cobre, a prata, o ouro, e fez-se como se fosse palha, como uma pragana na eira que se espalhou pelo vento. Mas esta pedra, que feriu a estátua nos pés, ela cresceu e ela encheu toda a terra. Então, observe aqui que quando primeiro Daniel revelou o sonho, o rei sonhou foi isso aqui. Mas observe que depois Daniel vai dar a interpretação. E qual é a interpretação desse sonho? Daniel vai dizer claramente ao rei Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Por quê? Porque Nabucodonosor, como nós já dissemos no início do programa, ele foi o maior rei da Babilônia. Ele teve a oportunidade de reinar, de governar por mais de 4 décadas, por aproximadamente 43 anos. E foi um reino marcado por muita glória, por muita riqueza, por muitas conquistas. Então Daniel vai dizer assim: tu és a cabeça de ouro. Mas é interessante nós observarmos que Daniel não disse quais seriam os outros impérios. Daniel não disse. Mas ele disse assim: olha, depois de ti virá outro reino, depois outro reino, depois outro reino e depois outro reino. Então Daniel começa a dizer que haveria, depois da Babilônia, havia 1, 2, 3, 4 impérios que iriam governar ou dominar o mundo. Hoje é possível nós sabermos cada um desses impérios. Por quê? Porque a profecia já se cumpriu. Então, depois da Babilônia, quem foi que surgiu? O Império Medo-Persa. É por isso que a estátua tem 2 braços, porque ela representa exatamente os 2 reinos, os medos e os persas, que se uniram para vencer a Babilônia. Eu já disse aqui em outras ocasiões, falando sobre os grandes impérios que surgiram no mundo, o Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, todos eles tiveram, digamos assim, um ciclo, vou chamar de ciclo. Eles surgiram no cenário mundial. Eles tiveram o seu momento de apogeu, mas depois eles declinaram, eles decaíram, quando surgiu o império maior, mais poderoso. Então, por exemplo, depois da Babilônia, vieram os medos e os persas. 2 povos se uniram para vencer a Babilônia. É claro que depois os persas prevaleceram sobre os medos. Ciro prevaleceu sobre Dario. Nós vamos estudar isso futuramente quando estudarmos o livro de Daniel.
Depois vem o Império Grego, que é o Império de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, aquele grande general. Nós já falamos sobre Alexandre aqui. Teve uma vida curta, apenas 33 anos, mas um excelente general, um grande estrategista de guerra, que muitas vezes vencia as batalhas não porque tinha necessariamente o maior número de soldados, ou não porque o seu exército fosse mais poderoso do que o dos inimigos, mas por conta das estratégias de guerra. Uma espécie de uma guerra relâmpago que fazia com que ele vencesse as guerras. Depois da Grécia vem Roma, o Império Romano, que é caracterizado aqui, ou marcado, ou simbolizado, representado por essas duas pernas. E talvez você pergunte, professor, se aqui são dois braços, porque eram dois povos, aqui eram dois povos, não, Roma era só um império, mas depois foi dividido em Oriente e Ocidente. Então, as pernas de ferro representam Roma. Tudo isso aqui já passou. Qual é o império que vem posteriormente? Agora vem o império do anticristo, marcado aqui, ou representado pelos pés de ferro misturado com barro. Nós cremos, inclusive, no ressurgimento do Império Romano como uma potência mundial. Porque em Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27, o anjo disse a Daniel que o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Quem foi que destruiu a cidade foram os romanos. Então observe que o que falta ver é exatamente o império ou reino do anticristo, que está representado aqui pelos pés de ferro misturado com barro. Mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção, porque até aí nós não ouvimos ainda falar do milênio, até aí nós não sabemos o que é que tem a ver este sonho com o reino milenial. Você vai entender agora. O rei viu não só a estátua, mas Daniel disse que ele viu uma pedra que foi lançada sem auxílio de mãos. Opa! E quem é esta pedra? Claro que essa pedra representa Cristo. E por que ela foi lançada sem auxílio de mãos? Porque o reino de Cristo, diferente de todos os impérios que já surgiram na história, não vem através de conquistas humanas. Esse reino de Cristo não serão os homens que vão empossá-lo, dá-lo como rei, não, mas é vindo do céu. É nesse sentido que diz que a pedra foi lançada sem auxílio de mãos, sem esforço humano. É Deus quem vai fazer com que esse império ele possa ser registrado, marcado no mundo. E é interessante que esta pedra feriu a estátua onde? Nos pés. Que coisa interessante. No sentido humano, esta pedra deveria atingir a estátua na testa, na fonte, como fez Davi com o gigante Golias. Mas por que é que esta pedra atingiu a estátua nos pés? É simples, porque isso é profético, isso não é histórico. Então, quando Jesus virá para reinar, não é durante o Império Babilônico, até porque o Império Babilônico já passou. Jesus não vem para reinar durante o Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa já passou. Jesus não vem para reinar durante o Império Grego, porque o Império Grego também já passou. Jesus não vem para reinar durante o Império Romano, embora Jesus tenha vindo durante o Império Romano para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E quando é que Jesus vem para reinar? É exatamente no governo do anticristo. Vamos voltar para o mapa, não é? Eu me emociono quando eu falo disso. Como as profecias bíblicas, né? Elas são infalíveis. É por isso que nós podemos ensinar com convicção. Se alguma coisa estiver errada, está na nossa interpretação, mas nunca na Bíblia. Não é? Então, observe que nós falamos sobre isso. Durante os 7 anos, quem estará governando o mundo? O anticristo, que vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás. E nós vimos isso nos programas anteriores, no final da grande tribulação. O que é que estará ocorrendo na terra? A batalha do Armagedon, onde o anticristo, influenciado por Satanás, ele irá arregimentar as nações para batalhar contra Israel. E observe que coisa interessante. Quando estiver sendo travada aqui na terra a batalha do Armagedon, quem é que desce? Cristo, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E nós já dissemos aqui que há vários propósitos da vinda de Jesus. Jesus vem para ressuscitar os mártires, Jesus vem para livrar a Israel da batalha do Armagedon, Jesus vem para prender a Satanás, Jesus vem para lançar o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo.
Mas um dos principais objetivos dessa vinda de Jesus em glória é exatamente para implantar o reino milenial. Aqui está o sentido daquela pedra que foi atirada sem o auxílio de mãos, que feriu a estátua nos pés. Por quê? Durante o governo do anticristo, quando estiver no finalzinho, a pedra que foi atirada sem auxílio de mãos representa exatamente o próprio Cristo. E o que é que diz a profecia? Que esta pedra cresceu e encheu toda a terra. A última tela, por gentileza, eu sei que não foi possível nós lermos tudo. Essa é a última, né? Muito bem, abra, por favor. Veja o que diz os versículos 44 e 45. Mas eu quero lhe dizer que você deseja conhecer melhor essa profecia, você precisa ler os 48 versículos. Mas permita-me concluir lendo esses dois. Diz assim, é Daniel interpretando o sonho, porque primeiro Daniel revelou e depois Daniel interpreta. Ele diz assim, mas nos dias desses reis, quais reis? Os reis que estarão apoiando o anticristo, que representa exatamente os 10 dedos dos pés. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Permita-me dizer, não está na Bíblia, sou eu que estou dizendo. Diferente da Babilônia, diferente do Império Medo-Persa, diferente do Império Grego, diferente do Império Romano, este reino nunca será destruído. Nunca haverá ninguém que destrua esse reino. E esse reino não passará a outro povo. Que coisa interessante. A Babilônia passou para Medos e Persas, os Medo-Persas passou para a Grécia passou para Roma. Mas esse reino nunca passará para outro povo. Ele vai destruir, vai consumir todos os reinos e será estabelecido para sempre. Aí talvez você pergunte, professor, se o milênio é 1000 anos, por que é que vai ser estabelecido para sempre? Porque mesmo quando terminar o milênio, Cristo continuará reinando pelos séculos dos séculos. Aí diz Daniel, de maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Você pode dar glória a Deus por isso, né? 600 anos antes de Cristo, Deus fez com que aquele monarca tivesse um sonho. Acordasse perturbado porque esqueceu do sonho e queria a interpretação. Nenhum sábio astrólogo pôde dar a interpretação, mas Daniel vai orar, Deus revela a Daniel. E Daniel revela o sonho, dá ao rei, não é? A interpretação do sonho, o significado, tanto a revelação quanto o significado. E o que é que Deus estava mostrando ao rei Nabucodonosor? Não só os reinos que iria suceder a Babilônia, mas acima de tudo, o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.